rotineiramente exames preventivos, porque tem gente aí que já passou dos 40, dos 50 e literalmente não passa nem perto de um hospital, de uma clínica para poder fazer os seus exames. E é muito importante essa prevenção. Também vamos entrevistar daqui a pouquinho o deputado federal João Campos, do Republicanos. Ele que é candidato ao Senado. Vaga disputadíssima, porque nós temos apenas uma cadeira para o Senado. Então, será quem vai vencer essa disputa? João Campos, tem também aí o Marconi Perillo, o delegado Valdir, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira. Apenas uma vaga e daqui a pouquinho nós vamos falar então com o deputado federal João Campos. Se você tiver dúvida, já pode ir mandando aí o seu comentário, aí sua participação. E para complementar nossos entrevistados desta sexta-feira, o ex-secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, vai estar com a gente também. Ele que vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Rodney Miranda que se destacou e muito, né, frente à Secretaria de Segurança Pública, né, o doutor Santiago? Sim, fez uma excelente gestão, né? Se tornou, na verdade, ocupar a Secretaria de Segurança Pública é uma função de extrema relevância. Eu talvez seja a secretaria mais importante. A gente já teve aí na história de Goiás grandes nomes na Secretaria de Segurança Pública. E eu gostaria de dizer que o trabalho dele foi bom. Nós, advogados, avaliamos como uma boa gestão. Certamente tem uma grande chance de ocupar aí a cadeira da Câmara Federal, porque o cara realmente, né, ele veio do Espírito Santo e não foi para brincar em serviço aqui no estado de Goiás, não. O estado de Goiás tornou referência para vários outros estados no quesito segurança pública. Falar em candidatura, pode fugir um pouquinho da pauta? Claro. Falar em candidatura a deputado federal, você viu quem que ontem esteve na Câmara Municipal anunciando também que é candidata à Câmara Federal? Maria Machadão. Você soube disso? Não. Tá em todos os jornais. Sabia disso, Lu? Que Maria Machadão anunciou também, que é deputada federal, esteve na Câmara Municipal ontem e foi recebida como autoridade. Não, mas a Maria Machadão é quase que uma autoridade. Ela é prefeita de um... Ela é prefeita de um... Como eu chamo, gente? Então, o jornal que eu li... De uma casa noturna. É como se ela fosse a prefeita da casa noturna, qual ela... A reportagem que eu li, que, inclusive, num jornal... Não. A reportagem que eu li num jornal de grande circulação utilizou uma denominação muito interessante. É a principal empresária em Goiás do ramo de entretenimento adulto. Isso. Então era ela. Como é que ela é a principal? Empresária no estado de Goiás do ramo do entretenimento adulto. Gostei do entretenimento. Gente, ai meu Deus, hoje é sexta-feira, a gente sorri mais, é natural. Então tá aí, é legal. Então o Jornal Popular disse que ela é a principal empresária do ramo de entretenimento. Eu, Ravena Carvalho, então eu, jornalista Ravena Carvalho, falo que ela é a principal, então, empresária do ramo de prazer em Goiânia, né, gente? 7h09. Participe da nossa enquete, ouvinte. @jornaldasucesso.fm e a gente te pergunta o seguinte: você acha que a terceira via... terceira idade aqui, meu Deus. Você acha que a terceira via vai decolar? E aí, você acha que a terceira via... Porque tá muito politizado, né? Lula e Bolsonaro. Só se fala nesses dois nomes. Aí, segundo as pesquisas, o Luiz Inácio Lula da Silva vence em primeiro turno. Todas as pesquisas mostram esse cenário. Mas aí, muita gente duvida, os bolsonaristas duvidam dessas pesquisas, dizendo que o Bolsonaro tem muitos seguidores. Ele é quase que um digital influencer. O Telegram é o único que tem aí mais de 1 milhão de pessoas num grupo, né? Mais de 1 milhão de membros do seu grupo do Telegram. E aí as pessoas falam que essas pesquisas são mentirosas e que vai ter segundo turno e que o Bolsonaro ganha essa disputa. Então só se fala em Bolsonaro e Lula. Mas e aí, não tem uma terceira via? Você acha que a terceira via vai decolar? Com incerteza sobre candidatura de Moro após mudança de partido e sem definição de candidato único para disputar com Lula e Bolsonaro, especialistas de opiniões divergentes analisam o cenário para as eleições 2022. Ciro Gomes, por exemplo, seria uma terceira via. E aí? A terceira via vai ganhar. Ela vai ganhar experiência. Porque não tem nem chance. Lula e Bolsonaro vão tomar
muito, muito mais do que a metade dos votos juntos. A terceira via vai ficar aí com uma mixaria de votos. E será que eu mesmo vou votar na primeira via. Aliás, perdão. Eu vou votar na terceira via em primeiro turno. Eu sou um eleitor da terceira via. Você vota no Ciro? Eu voto no Ciro Gomes. Eu voto em qualquer coisa que no primeiro turno, qualquer coisa que não seja Bolsonaro e Lula, né? Então, Ciro Gomes é uma opção. Uma opção. Tô compacto com o seu pensamento. E vou te falar uma coisa. Segundo as pesquisas, Lula ganha no primeiro turno. Na verdade, há uma tentativa de diminuir essas pesquisas, né? Mas a verdade é que elas têm sim sua referência, elas têm sim seu valor. Não só para eleições, a gente usa pesquisas para as mais variadas situações. As empresas utilizam essas pesquisas para pesquisa de mercado, enfim. E não é um instituto específico que está apontando a vitória do Lula. São vários institutos, um sem conexão, aliás, vários não, todos, né? Um sem conexão com o outro. Então, assim, é claro que tem alguma verdade essas pesquisas, né? Vamos agora, ouvinte, conferir as principais manchetes dos jornais pelo país. Manchetes do dia. A gente começa com o jornal O Globo. Pesquisa Genial Quest. Lula tem 44%, Bolsonaro 29%, Moro 6% e Ciro 5%. Estadão. Pastores se negam a falar no Senado sobre suspeita de propina para liberar verbas. Folha de São Paulo. Em Vitória ao Palácio do Planalto, Câmara rejeita urgência para projeto de lei das fake news. Carta Capital. Militares usavam perfis falsos no Facebook e Instagram para mentir sobre a Amazônia. Revista Veja. Polícia Federal intima Jair Renan, filho mais novo de Bolsonaro, a prestar depoimento sobre suspeitas de corrupção. O Popular. Votação do projeto que proíbe porte de arma na Câmara de Goiânia é adiada por falta de quórum. Agora o tempo e a temperatura e a cotação do mercado. Previsão e temperatura, Sucesso FM. Segundo o Clima Tempo, hoje deve chuviscar na capital. Depois de dias aí de muito calor, finalmente o Clima Tempo traz uma certa esperança pra gente. Ele traz aqui 90% de chance de chover hoje 5 milímetros. Aquele chuvisco rápido de final de dia, lá para 5 horas da tarde. Então a gente vai torcer para que o Clima Tempo esteja certo para cair essa chuvinha aí no final do dia. O sol nasceu 6 horas 23 minutos, deve se pôr às 18 horas e 13. A umidade do ar despencou. Use umidificador de ar, hein, gente? Beba muito líquido, porque a umidade está variando entre 60% e 30%. Vamos ter um dia de muito calor hoje, com mínima de 20 e máxima 31 graus. Na cotação do mercado, o dólar fechou ontem a 4,74, o euro 5,26, a saca da soja 60 quilos R$ 176,00 e a arroba do boi gordo R$ 295,00. Giro de notícias. Giro de notícias. A partir de agora, no Jornal da Sucesso. Parlamentares goianos pedem suspensão de reajuste de pedágios no estado. O Tribunal de Contas da União recebeu um pedido de suspensão cautelar do auditivo do contrato da concessionária Triunfo Concebra com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que possibilitou o reajuste de até 193% na tarifa dos pedágios das BRs 153 e 060 em Goiás. O pedido foi feito pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB goiano, e pelo senador Jorge Cajuru, do Podemos. Na última terça-feira, o TCU já havia aberto investigação para fiscalizar o reajuste. O caso será relatado pelo ministro Antônio Anastasia. Em Goiás, o maior aumento foi na praça de pedágio de Goianápolis, 168%. Para o deputado Elias Vaz, está claro que a ANTT foi omissa e não representou os parlamentares. Os usuários das rodovias. Na ação encaminhada ao TCU, os parlamentares ressaltam o descumprimento de exigências contratuais verificadas pelo próprio tribunal. Em audiência pública realizada por Elias Vaz na Câmara Federal, técnicos apresentaram um relatório indicando que em torno de 90% das obrigações previstas no contrato de concessão de rodovias federais não tinham sido cumpridas pela concessionária Triunfo
com o Sebra. Um absurdo. Viu quanto que tá custando agora? Eu particularmente, vou falar uma coisa polêmica, né? Mas eu sou a favor do pedágio, né? Eu sou a favor do repasse da administração das rodovias para empresas. Por um motivo muito simples. As estradas pedagiadas são muito mais seguras. E o Estado já se mostrou ineficiente quando o assunto é administrar rodovias. Eu sempre viajo de carro, sempre. Já fui para o sul, para o norte, para o nordeste, para o sudeste de carro. E você ir para o sudeste, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro de carro, ou você ir para o sul, né, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre de carro, além de ser uma viagem muito gostosa, é uma viagem extremamente segura. As estradas são impressionantemente boas. Agora, você ir para a Bahia de carro, você ir para o Pará de carro, é uma aventura das mais perigosas. Eu estive há pouco tempo em Gurupi, no Tocantins, utilizando a BR-153. A BR-153 é uma vergonha. A BR-153 a gente está acostumado aqui com esse trecho que vai até Brasília, né? Que é razoavelmente bom. Mas lá pro lado do Tocantins, a BR-153 são crateras. Nós fomos na caminhonete do nosso amigo Sebastião, participando dos sábados, e assim, o carro sofreu. Então eu sou a favor das estradas pedagiadas, desde que o preço não seja abusivo. Então o valor que nós pagávamos antes, R$3, por exemplo, eu acho um valor razoável. Ninguém vai ficar mais pobre por causa de R$3. E desde que as empresas cumpram o contrato. A Triunfo com Sebra não cumpre o contrato. As estradas não são boas. Porque teve um acidente que vitimou várias pessoas, aquele ônibus que caiu naquela cratera. Por exemplo, né, quando você ali trafega pelas estradas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ali a Dutra, a Anhanguera, que são pedagiadas, aí você vê o que é a vantagem de pagar um pedágio. Só que aí o Santiago fala assim, R$3 não vai deixar ninguém mais pobre nem mais rico, mas você vai aqui, por exemplo, a Belo Horizonte, pelo amor de Deus. R$20. Você tá dando mais de R$20, porque você tem pedágio aí que tá custando absurdo. quase R$6. Então, se você for e voltar de Belo Horizonte, por exemplo, ida e volta, você vai gastar nada mais quase R$50. Mas quase R$50 não vai deixar você mais pobre nem mais rico. Mas era uma obrigação do governo. A gente já paga tantos impostos e você ainda tem que pagar pedágio. Isso é um absurdo. Você vai para São Paulo, a mesma coisa. Vários pedágios quando você vai para São Paulo. São Paulo é grave, porque São Paulo os pedágios... Tem pedágio, um único pedágio acima de R$20. Tem pedágio que custa R$9. Para caminhão, os caminhoneiros sofrem com pedágio. É um absurdo, principalmente para esses guerreiros aí que levam alimentos às famílias. Então, é inacreditável, assim, o que esse país faz com nós brasileiros. A gente desanima, a gente dá vontade de ir embora daqui, porque é tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pagar. Algo que não deveria ser pago. Quando o Vitor Hugo falou que o Bolsonaro queria instalar 2 pedágios ali, indo para Rio Verde, indo para Jataí, para Mineiros, para minha terra ali no sudoeste goiano, fiquei indignada. Mas vai melhorar, porque ali no trecho de Mineiros a Jataí tem vários acidentes, porque a rodovia é machucada, que não sei o quê, tem desnível. Não interessa, cara, a gente já paga impostos. Esses caras tinham que criar vergonha na cara. O governo federal, desde época de PT até agora, tinha que criar vergonha na cara e fazer por obrigação, entendeu? Não tem condições você viajar e você gastar aí 9, 11, 13 reais num pedágio. E aí se fosse só um pedágio, mas a cada 12 quilômetros, a cada 20 quilômetros, você tem que pagar um pedágio. Vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte. Brincadeira, vai para Palmas. Tem condição, um pedágio seria razoável, né? Porque a arrecadação é muito grande, então são muitos carros passando. O problema é que eles exploram a gente, né? É um pedágio atrás do outro. Ali depois de Tumbiara... Ainda não passa cartão, pra variar. É aqui em Goiás, São Paulo passa em tudo. Depois de Tumbiara ali, a BR-153 passa a ser pista simples, né? Uma pista pedagiada e simples, quer dizer, a gente é trouxa, a gente é bobo. Exatamente. Vamos agora falar com o Vinícius sobre o Vita Vigor. Preste atenção no recado que o Vinícius tem para você, homem, para você, mulher, que está precisando cuidar dessa saúde sexual aí. Já pensou deixar o casamento, o relacionamento e por água abaixo por falta de cuidado simples que você pode fazer aí usando o Vita Vigor? Ravena, eu tenho vergonha demais e tal, já falei para minha esposa, preciso fazer... Calma, presta atenção que o Vinícius vai te falar o seguinte. Você vai receber o Vita Vigor aí na sua casa
de forma totalmente discreta. Ninguém precisa saber que você está passando por esse tratamento, por essa situação. Então, ó, Vinícius, bom dia. Vamos falar aí pra turma de que forma que o Vita Vigor age no organismo tanto do homem e da mulher. E vamos fazer aquela promoção especial de sexta-feira, que eu quero meus ouvintes namorando, feliz da vida, com o apetite sexual lá em cima. É isso aí, Ravena. Um bom dia pra você, um bom dia a todos que acompanham o programa. E olha, sempre falo, viu, Ravena? Dá pra preparar a chave de fenda aí, apertar os parafusos, porque a cama vai tremer. E a gente sabe que às vezes é isso que o casal precisa. A qualidade sexual é tudo, né? E segundo pesquisas, 60% dos casais estão insatisfeitos com essa vida 2. E aí quando você vai perguntar o que acontece, as pessoas relatam, olha, ansiedade, estresse, rotina, preocupação, ansiedade, e não adianta, às vezes a cabeça quer e o corpo não responde. Esse é um dos piores vilões, né? Não somente para o homem, mas para o casamento como um todo. A mulher acha que o marido não se sente mais atraído por ela, há uma desconfiança, há briga, há estresse, né? E o relacionamento ele vai indo de mal a pior. Começa a balançar. Então hoje eu quero ajudar você, amigo ouvinte, a recuperar o seu vigor, melhorar a energia, melhorar a libido, ter princípios de uma vasodilatação que o Vita Vigor traz para melhorar a performance, a duração do seu ato sexual, melhorar os bons momentos do casal. E é por isso que quem usa o produto já nas primeiras semanas tem resultados incríveis e sensacionais. E Ravena, hoje eu queria dar uma promoção para toda a sua audiência que está acompanhando o programa para colocar fogo nesse colchão aí, posso? Maravilha, Vinícius! 0800 016 1111. Vamos incentivar, né, Vinícius? Essa moçada nessa sexta-feira melhorar aí a saúde sexual. É verdade, olha, quem ligar agora, tá? No 0800 016 1111, ainda vai receber descontos que chegam a até 60% de desconto para melhorar não somente a libido do homem, mas também da mulher. Não somente a performance do homem, mas também a mulher. Concentração, energia, gente, você que está aí no trânsito a caminho do trabalho, vai amar os resultados. Então anota comigo, ó, 0800 016 1111. 0800 016 1111, Ravena. Obrigada, Vinícius. Boa sexta-feira. Um abraço para você também, Ravena. Bom, gente, a gente retoma aqui para os nossos estúdios, porque agora vamos falar. Hoje, dia 8 de abril, é comemorado o Dia Mundial. Olha, isso aí a gente nem sabia, né? Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a prevenção é o melhor caminho, né, doutor Augusto? Sim, sem dúvida. A prevenção é a principal. Quando se fala de câncer, né? A prevenção é sempre importante. Exatamente. Quais são as prevenções? O que a gente pode fazer? Então, de modo geral, o que é importante para todos os tipos de câncer é uma vida saudável, que seria uma alimentação saudável e atividade física, porque a obesidade é um dos principais fatores de risco para o câncer. Outros fatores importantes são o álcool, né? Bebida alcoólica, ela está relacionada a mais de 700 mil casos de câncer por ano. E o cigarro, que isso a gente já sabe desde 1950 que o cigarro está ligado também a fator de risco para o câncer. O cigarro a gente sabe que causa o câncer de pulmão. Agora o álcool, eu quero saber quais cânceres o álcool pode desencadear. Já fiquei preocupado, ainda bem que eu bebo só no final de semana. Já o doutor vai falar, continue com a gente. Se perguntarem que rádio você ouve, diga. Você certamente ouve a Rádio Sucesso todo dia, toda hora. Estamos apresentando Jornal da Sucesso. Oi, gente, eu sou o Marcos Vinícius, sou morador aqui de Aparecida de Goiânia, do Papillon Park, e estou aqui para parabenizar a nossa cidade por esses 100 anos de idade. Eu que nasci aqui nessa cidade vi o tanto que ela melhorou e estou muito feliz com essa evolução. Feliz aniversário, Aparecida, amo você. Aparecida, 100 anos. Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. Aparecida. Oi, Aparecida.
Aparecida, sexta-feira de muito trabalho por aqui, viu? Muito trabalho mesmo, viu? E as obras do eixo estruturante Leste-Oeste 5 seguem a todo vapor e as equipes da Prefeitura de Aparecida estão trabalhando intensamente para entregar essa obra ainda esse ano. O eixo Leste-Oeste 5 vai interligar regiões da cidade, passando pelas avenidas Prado Júnior e Portugal no Jardim Buriti Sereno, até o anel viário, a BR-060. O Elo 5 terá 3,5 km de extensão e vai encontrar com as avenidas Nossa Senhora de Fátima e 12, no mesmo bairro, que correspondem aos eixos 1 e 2, respectivamente. Os 4 eixos irão transformar a mobilidade e diminuir o tempo de deslocamento dos moradores da região do Grande Caravelo, sendo ainda um investimento muito importante para o desenvolvimento econômico de Aparecida, que irá favorecer o crescimento habitacional de nossa cidade. Aparecida não para e a Prefeitura vai continuar investindo e levando o melhor para o aparecidense. Esse é um compromisso da atual gestão, investir em infraestrutura para melhorar a vida das pessoas. E as ações da Prefeitura de Aparecida contra a dengue continuam, viu, gente? E você pode e deve ajudar mantendo o quintal sempre limpo e organizado. Nada de deixar pneus e outros materiais que acumulam água expostos. Vamos colocar areia, viu, gente, nos vasos de plantas. Juntos somos mais fortes. Tchau, gente! Tchau, gente! Aparecida. Jornal da Sucesso. Para garantir um futuro melhor, fique atento. As escolas do futuro de Goiás estão com inscrições abertas para cursos gratuitos e de qualidade nas áreas de comunicação, informação, negócios e tecnologia. Invista na sua qualificação profissional e conquiste mais oportunidades no mercado de trabalho. Mais informações, acesse nosso site efg.org.br ou visite a EFG mais próxima de você. Inscreva-se. Esta é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação e a UFG. O seu futuro começa aqui. Mais que música, uma nova experiência. Sucesso! Dani, tô preocupado. Com o que, Paulo? As parcelas do financiamento do meu carro estão atrasadas e não tem como pagar. Calma, Paulo. A Sete Capital pode te ajudar. A Sete Capital está presente em todo o Brasil. Negocia e reduz no mínimo 50% da sua dívida, podendo chegar a 80%. E ganhe tempo para pagar. Não é revisional, é negociação amigável com os bancos. Parcelas atrasadas ou em dia, temos a solução. Agende uma análise gratuita. Avenida Rio Verde, WhatsApp 98273-9091. Sucesso FM! O Gustavo estudou no Senai, hoje é gerente industrial. Com o Senai, a indústria da Letícia deu um grande salto. Há 70 anos, tudo que o Senai faz é pensar no futuro, somando quase 3 milhões de matrículas e mais de 4.500 indústrias atendidas nos últimos 4 anos. Para o futuro, o Senai quer continuar formando campeões, inovando e fazendo a diferença na sua vida. Acesse e saiba mais. senaigoias.com.br/futuros. Senai 70 anos. Futuro desde o começo. Se inscreva no canal da Sucesso FM no YouTube. Rádio Sucesso. Ana Paula Moda Fitness é fabricação própria há mais de 10 anos no mercado. Atualmente com 9 lojas físicas, 5 na região da 44 Goiânia, uma loja na região noroeste, na Avenida Mangalô, 2 em Senador Canedo e uma loja de fábrica em Hidrolina, Goiás. Trabalhamos com varejo e atacado. Peças a partir de R$ 8,00 no atacado. Enviamos para todo o Brasil e exterior. Seja um revendedor de sucesso e compre no conforto de sua casa. Acesse nosso Instagram, @Ana Paula Modas. 9430-1914. Amigos ouvintes, o problema da próstata atinge mais da metade dos homens com mais de 40 anos. Falta de vigor, dificuldade para urinar e insegurança. O Vita Vigor 3.0 com extrato de maca peruana ajuda demais nesses momentos. Faça seu pedido, entrega na porta de casa, embalagem discreta e pagamento facilitado. Vita Vigor 3.0. Ligue agora 0800 016 1111. Voltamos a apresentar Jornal da Sucesso. 7h30, de volta com o Jornal da Sucesso. Agradecer mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Você que está em 98.3 FM. Você que está no aplicativo do seu celular, Rádio Sucesso FM Goiânia. E para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, Facebook e também YouTube. Doutor Augusto,
O senhor falou do cigarro. Realmente a gente já viu falar muito que o cigarro, né, causa o câncer nos pulmões. Agora, o álcool ele pode desencadear câncer aonde? Sim, um detalhe, o cigarro não só nos pulmões, como vários outros órgãos, inclusive bexiga, boca, esôfago, estômago. E o álcool principal é câncer de mama, que é o que mais acomete as mulheres e é o câncer mais incidente no mundo inteiro. A partir de 2020, ele superou o câncer de pulmão em incidência. Então, hoje, o câncer de mama é o câncer mais comum. Meu Deus do céu, mas aquela cervejinha, que é aquele whiskyzinho final de semana, não pode não? Isso pode desencadear câncer? Infelizmente, não tem quantidade segura de ingestão de álcool. Qualquer quantidade já aumenta o risco. Claro que quanto mais, maior o risco. E quando está associado ao cigarro, pior ainda. Tem gente que fala, doutor, e eu fico muito preocupada, eu criei até paranoia com isso, de que o frango, o de granja, porque tem hormônio, tanto é que um pinto, para ele se tornar galinha, se tornar um galo, demora tempo, se você for criar na roça. Sim. Mas nessas granjas é assim, é menos de um mês. E o excesso de hormônio pode causar câncer. É verdade? Não, na verdade isso não está comprovado. Eu acredito que essa questão do desenvolvimento do frango, até do gado bovino mesmo, é muito mais relacionada a melhoramento genético, técnicas que são aplicadas na pecuária, né? Uhum. Porque a questão do hormônio, ele é muito mais ligado aos hormônios sexuais, né? No caso do câncer de mama, a exposição da mama ao estrogênio, e no caso do homem, com relação ao câncer de próstata, nos receptores desses hormônios que existem na próstata. Então, são hormônios muito específicos. A gente tem já algumas questões relacionadas a hormônios que são usados para aquela que os fisiculturistas usavam antigamente, aí levando a um outro processo que é de agressão ao fígado, aí levando a câncer de fígado e câncer de testículos e outras coisas. Sabe o que é preocupante? Quando o senhor falou em estrogênio, aí eu pensei no anticoncepcional. Significa dizer que, então, o uso do anticoncepcional pode ser um causador de câncer? O anticoncepcional tem sido estudado, né, e ele pode aumentar o risco de ter um câncer, né? Não só o anticoncepcional, como também a reposição hormonal na pós-menopausa. Então, tudo isso aumenta o risco de câncer de mama. Por exemplo, a gente poderia, então, falar que as mulheres, seria mais seguro para as mulheres usar o DIU, usar outro tipo de contraceptivo do que o anticoncepcional? Cada caso deve ser acompanhado, né? Desde que você tenha um acompanhamento médico, você pode usar qualquer dos métodos. E aí a ginecologista vai te orientar melhor. Então, tem pessoas que têm um alto risco para o câncer de mama por uma história familiar ou alguma mutação, aí sim deve ser evitado. Os homens, o câncer que mais que é comum nos homens é o de próstata, não é isso? Mais comum, sim. E o câncer de próstata, os homens ainda têm uma resistência em fazer o exame, que é o exame do toque, né? Por questão cultural, né? O homem ele é meio relapso na questão da saúde, né? Não só nessa questão da próstata, como em todos os aspectos. Por isso que em novembro se criou aquele Novembro Azul, que inicialmente não é nem direcionado à próstata, ele foi direcionado à saúde do homem, né? Então é importante... O homem não gosta de ir no hospital? Não, nem médico, nem cardiologista. Que homem é desse jeito, gente? Nada. Homem dá uma dor de cabeça, acha que tá tendo um derrame. Homem dá dor no corpo, acha que tá... ou no coração, tá infartando. O homem parece que não nasceu para sentir dor. Mas a prevenção para o homem não tá no dicionário. O homem é super-homem, né? Essa hora que ele tá sentindo alguma coisa que ele vai atrás. A mulher busca mais. Se ele estiver bem, não tô sentindo nada, o que eu vou fazer em médico? Agora vamos lá. Quem tem mais câncer, mulher ou homem? As mulheres têm um pouco mais de incidência de câncer. Né? Um pouco mais. Vamos dizer assim, 10% a mais.
E a gente ainda tem dois Mas vivem câncer. mais porque se previnem mais, né? Cuidam mais da saúde. Exato. E isso é muito pelo fato da mama, né? Que é o câncer mais incidente. Então, naturalmente, as mulheres têm incidência maior de câncer. E sabe o que é o problema? O tal do câncer, igual, por exemplo, a Ana Maria Braga, uma vez eu vi uma entrevista dela, e o tipo de câncer, o carcinoma, não lembro, gente, o nome, a palavra, é difícil falar. Não sentia sintomas, não tinha sintomas. Sim, a maioria dos casos de câncer, inicialmente, não tem sintoma algum. São doenças muito silenciosas. Pois é. Elas só começam a ter algum sintoma quando atingem já um tamanho um pouco maior e começam a incomodar os tecidos vizinhos e trazer alguma alteração ali no órgão. A minha pergunta ela é nesse sentido, né? A gente tem inúmeros tipos de cânceres nos mais variados órgãos e, como o senhor muito bem falou, a maioria silenciosos. Além da atividade física e da boa alimentação, da qualidade de vida, diminuir o estresse, alguma outra coisa pode ser feita? Claro, tem o rastreamento. O rastreamento é justamente isso que a gente acabou de falar, que é o exame para detectar o câncer numa fase precoce, né? Que seria a mamografia, no caso das mulheres, preconizada a partir de 50 anos, mas isso aí está sendo revisto para puxar um pouco antes, até 45 anos. O homem não é indicado um rastreamento formal para a próstata, mas é indicado uma conscientização e um rastreamento que é muito importante, que é do câncer de coloretal, que é do intestino grosso. Esse é extremamente importante e ele pode não só detectar precocemente, como prevenir. Então, a partir dos 50 anos também, todo mundo deve fazer uma colonoscopia. Então, gente, são essa esses colonoscopia, exames. doutor, desculpe te interromper, é tão importante que até através dessa colonoscopia, eu estava até comentando isso para alguns homens de 50 anos lá na Comurg. Esse colonoscopia é tão importante que até o problema do Barbosinha, que o Barbosinha morreu, ajuda na prevenção, que é o peritonite, que ele faleceu, para verificar como que está o peritônio. E diz que a colonoscopia, a partir de 50 anos, mostra até isso, de como que está. Na verdade, a colonoscopia ela vai enxergar o seu intestino grosso por dentro. A gente não consegue ver o peritônio. Mas você diagnostica também casos de doença diverticular. Que poderia prevenir a diverticulite. Que é uma complicação, né? a diverticulite, consequentemente a peritonite. Então você já conhece essa situação que você tem e você vai prevenir na sua alimentação para que ela não chegue a um quadro infeccioso, que é a diverticulite, peritonite. Gente, olha a importância de depois dos 50 anos fazer essa colonoscopia. O doutor está aqui falando, ó, você pode prevenir contra o câncer de intestino, contra diverticulite, contra peritonite, contra diversos problemas que podem aí prejudicar o seu intestino. Então a importância aí de se cuidar, principalmente após aí os 50 anos. A mulher tem que ser depois dos 40, né, para começar a fazer o agora preventivo. a gente recomenda a partir de 45 anos para todo mundo. Se você tiver algum fator de risco, um parente que tenha tido algum diagnóstico de pólipo ou câncer de intestino, estômago, aí você deve fazer antes, então a partir dos 40. Mas a partir dos 45 para todo mundo, independente de ter parente, de ter risco aumentado. E a atividade física, né, doutor, que é extremamente essencial. importante. É essencial a atividade física e alimentação, evitar alimentos industrializados principalmente, e o açúcar é sempre um vilão, né? O açúcar. Nossa, você diz que um refrigerante, vocês sabiam disso? Que o refrigerante é como se você estivesse comendo aí mais de meio copo de açúcar? O refrigerante que a gente gosta tanto, né, doutor? Sim. Tem um nível de açúcar. O açúcar a gente só percebe a presença dele quando a gente para de usar. Aí você vê que muita coisa tem açúcar que você nem percebe, né, praticamente. Quando a gente para de usar, a Tudo gente tem. sente uma melhora no nosso organismo? A gente vai sentindo? aos Sim, poucos? sem dúvida. Isso aí melhora sensivelmente, até pela questão do peso mesmo, né? Manter um peso adequado para o seu tamanho, para a sua idade, é extremamente saudável. Doutor, o senhor é oncologista. Aí a gente já viu falar também no urologista. Qual a diferença de um para o outro na questão assim, de câncer, de cuidados com... Sim, com- o urologista, combate ao câncer? o urologista ele cuida da parte que diz respeito a parte de
bexiga, próstata, todas as vias urinárias. Não só do câncer, como também dos processos benignos. No meu caso, o oncologista, ele cuida de todos os tipos de câncer. No meu caso, oncologia clínica, na parte medicamentosa. Então, Entendi. qualquer tipo de câncer que tenha indicação de tratamento com medicamentos, aí é um oncologista clínico que conduz o caso. E para a gente fechar a participação do doutor Augusto, eu vou fazer uma pergunta até um pouco triste. Quantos pacientes o senhor teve que chegar e falar que, infelizmente, não tinha jeito mais? Porque aí a gente lembra do caso do querido Marcelo Rezende. Gente, eu assisti o Marcelo Rezende todos os dias. Eu era apaixonada naquele cara, eu achava ele engraçado. Ele fazia um jornalismo de um jeito engraçado. E aí ele foi no amigo dele, o amigo dele era um oncologista. E eu lembro da reportagem quando o amigo dele falou assim que foi algo tão difícil, porque já é difícil para vocês falarem, né, para um paciente que não tem jeito mais. E, infelizmente, buscou tratamento, buscou ajuda de forma tardia. E aí, imagina falar isso para um amigo, né? Mas ele teve que sentar frente a frente com o Marcelo Rezende e falou: olha, meu amigo, aproveite os últimos dias da sua vida. O senhor já teve que fazer isso também? Sim, tem dois momentos muito difíceis, né? Dar o diagnóstico e dar o prognóstico, né? Que é esse caso de quando você vê que não tem nada a ser feito em termos de tratamento específico para a doença e fechar o prognóstico do paciente. Culturalmente, aqui no Brasil, a gente não leva muito o caso para fechar prognóstico, porque na nossa cultura isso é muito agressivo, né? Diferente dos Estados Unidos, que lá eles já chegou, deu o diagnóstico, fala, não, você tem tanto tempo de vida. Mas aqui está acontecendo isso, doutor. Mas bem menos, né? Tanto que está acontecendo isso que a minha ex-cunhada chegaram para a família e falaram para ela, falaram, olha, infelizmente não há o que se fazer. E ela ficou num excelente hospital, né, que é o Albert Einstein. Ou, infelizmente não tem nada que se fazer, leve ela para Goiânia para viver aí os últimos momentos em família. Que coisa horrível. E assim, a família foi um desespero total, e, né, não perdeu a fé e tudo. E realmente foi, e o médico ainda tinha falado, falou, olha, como deu metástase é algo assim, aterrorizante para a pessoa quando fala essa palavra metástase, porque a metástase é quando o câncer já atingiu os principais órgãos vitais, é isso, doutor? Quando ele sai do órgão original e vai para um outro órgão. Então, isso espalha, aí já né? Caracteriza uma doença avançada. Avançada. E aí, geralmente, quando dá metástase, muitos médicos falam, olha, no máximo 2 anos. No máximo 2 anos, não tem o que se falar. E aí a pessoa, infelizmente, foi exatamente isso. Menos de 2 anos, ela faleceu. Perdão, eu vou convidar as pessoas a assistirem no YouTube uma reportagem que a revista Veja fez, chama Professora Beatriz. É uma professora que recebeu o prognóstico, né, que não tinha mais o que fazer. E aí mostra o que ela fez da vida dela. Ela decidiu comer chocolate, ela decidiu viajar. Assim, é triste, mas é interessante. Doutor, a minha pergunta é a seguinte, numa lista, numa ordem, quais são os tipos de câncer mais comuns, mais frequentes? Então, o mais comum, de modo geral, é mama, depois pulmão, aí depois próstata e o de intestino grosso, depois estômago. Então, isso... Nossa, então o de pulmão falando. É o segundo. Olha só. Ele era o primeiro até 2 anos atrás. Agora... Por causa do cigarro? Com certeza. Agora quem não fuma pode ter câncer de pulmão também? Sim. Claro. De uma cidade para outra, para a poluição, né? Outros fatores de risco para o câncer de pulmão são cozinhar com lenha, carvão. Cozinhar com lenha pode causar câncer de pulmão? Minha Nossa Senhora comum. Aparecida, minha mãe cozinha com lenha, gente. É muito comum sítio. Na China se cozinhar com lenha, com carvão. Então está muito ligado mais às mulheres. E também poluição, de modo geral. Falar mais perto do microfone, doutor. Eu fiquei muito preocupada. Minha mãe cozinha no fogão a lenha, então isso pode causar o câncer de pulmão. Principalmente em ambientes fechados, né? Se tiver uma boa vazão, uma reposição de ar, aí não tem tanto problema. Mas e agora, como é que faz essa moçada aí com o tal do narguilé, o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico, na verdade, ele traz outros problemas. Não o câncer, pelo menos por enquanto.
Ah lá, o que é isso? Parece um pendrive. Porque como é que isso chama esse negócio? É vapor, né? Vapor. Vape. Isso aí causa câncer Pode. de pulmão, doutor? A princípio, não. O problema é uma doença inflamatória e fibrose pulmonar. Que é Aí, outro ó, tipo de doença. Aí de Fibrose câncer você não pulmonar. corre de morrer, mas de fibrose sim. Tá vendo, Lu? Tá vendo, Lu? Como é que é? Porque se usa glicerina para fazer essa fumaça, que é o mesmo produto daquela fumaça de show, aquela fumaça. Aquela fumada de solta show no também ambiente ali. pode ser tóxica, pode dar essa mas fibrose. bem menos, né? Esse aí você puxa diretamente para o pulmão, então tem algumas pessoas que desenvolvem esse processo de fibrose pulmonar, de inflamação pulmonar, que pode ser grave também. Tá certo. Muito obrigado. Tem pergunta aí? Tem participação do ouvinte? Vamos colocar a participação do ouvinte? A gente não sabe se tem pergunta, mas vai que tem pergunta pro doutor relacionada a isso. E aí a gente quer saber de você, ouvinte. Você já se preveniu aí? Você tá fazendo os seus exames direitinho? Pelo amor de Deus. A gente citou casos tristes aqui, por exemplo, do Marcelo Rezende. Eu citei da minha ex-cunhada. É justamente para chamar a atenção mesmo, tanto sua quanto minha, de nós nos prevenirmos, nos cuidarmos e irmos ao médico, porque se a gente descobrir de forma tardia, infelizmente pode chegar um profissional e falar, olha, você tem menos de 2 anos para estar nesse plano terreno, então vai curtir sua família aí, porque não tem mais o que se fazer, a medicina não tem como te ajudar mais. Tem médico que fala isso. E aí a pessoa vai aproveitar aí um ano e pouco, ou de sofrimento, ou de alegria, curtindo os últimos momentos com a família. Vamos lá. Bom dia, Ravena. Estou fazendo um check-up na saúde, que é o Dover da Pizza.com. E pelo SUS, né? Eu estou esperando uma colonoscopia. Menino, velho. Nem sei quando é mais que eu estou esperando. Mas vamos que vamos, né? Estou esperando. Vai que eu dou a sorte falando aí na rádio, alguém sensibiliza e põe na frente aí. Tchau, obrigado. Olá, pessoal da Sucesso, bom dia a vocês, é o deputado Max Menezes, passando para mandar um abraço para esse competente médico oncologista e um grande amigo também, Dr. Augusto Gabriel, grande abraço para ele aí e pode ter certeza que os ouvintes estarão muito bem assistidos aí com as respostas que ele der. Um abraço. 9430-1914. Tá certo, obrigada, Dove, é isso. Bom, agradecer aqui o doutor Augusto e perguntar qual que é a clínica, né, o hospital que o senhor atende e se tiver Instagram, passar o Instagram também para o nosso ouvinte. Sim, eu que agradeço o convite, né, obrigado, Max, pelas palavras. Uma outra coisinha, se o prognóstico estiver fechado, hoje a gente tem uma importante arma que é cuidados paliativos. E mesmo se o paciente não tiver tratamento específico para a doença, nós temos vários tratamentos que vão aliviar o sofrimento desse paciente. Né? Então sempre a gente pode fazer alguma coisa. Hoje eu sou professor lá da UFG, eu dou aula para oncologia. Bacana. Sou supervisor também da residência médica de oncologia lá do HC. E atendo na minha clínica particular, que é no Hemolabora, ali no setor aeroporto. Então, O Hemolabora é do senhor? Sim, também, né? Eu sou sócio. Sócio lá, parabéns, doutor. Sou paciente do Hemolabo. Ah, que bom. Um ótimo laboratório, inclusive. Vamos aproveitar, então, a sua participação aqui. Sempre precisa de doação de sangue. Sem dúvida. Das Isso pessoas, né? Uma necessidade constante, não só nossa aqui, mas de todo o mundo, né? Porque depende mesmo da boa vontade das pessoas. Exatamente. Acredita, gente, de coração, nunca tive coragem de doar sangue. Você tem medo, Lu? Eu também morro de medo. Não, é moleza. Vai lá que você vai ver. A gente tem medo. É só doutor. cisma. A impressão que a gente tem é que a gente vai ficar tontinha com aquela perda. Porque é quanto tempo que fica tirando sangue? Ah, depende, em torno de meia hora. Então, aí meia hora, né, Lu? Mas sabia que é muito importante. Não é uma sente nada, causa. é super simples. É muito tranquilo, porque já é muito calculado, né? A quantidade de sangue que vai tirar. Não tira mais do que você pode doar e com muita segurança. E teve um amigo meu que falou assim, é tão bom doar sangue, eu vou doar sangue, porque, por exemplo, se tiver qualquer probleminha comigo de saúde, eles ligam, não sei o Hemolaba, mas... Sim, passa por uma pré-consulta e depois faz vários exames, né? E esses exames são disponíveis para o doador. E você tem a sua carteirinha, que aquilo ali comprova que você doou e que você tem uma avaliação médica.
Então é uma coisa até viciante. Quando você começa a doar, você sempre vai querer doar. Porque realmente só aquele ato ali, você vê que está fazendo bem a outras pessoas, já te estimula a continuar doando. E graças a Deus eu lembro quando minha prima precisou de doação de sangue, inclusive no Hemolabor, que ela faz tratamento lá. Minha prima tem uma doença rara, que é 1 em cada 1 milhão de pessoas. Ela parece que não tem os glóbulos brancos, ela não pode ter corte. Quando ela vai fazer até um canal de dente, tem que ter acompanhamento médico, porque ela não... Quando ela perde sangue, ela perde demais, entendeu? No caso é falta de plaquetas. Falta de plaquetas. Deve ter uma púrpura, alguma coisa. E aí ela faz exatamente tratamento no Hemolabor para reposição de plaquetas. Parece uma leucemia, gente, é terrível. Ela não pode nem ter filhos por causa desse problema. E aí, quando a gente levantou essa causa, inclusive junto com o Hemolabor, pedindo a doação de sangue, não precisou nem de eu doar. Veio tanto de anjos de Deus que se prontificaram a irem doar sangue para ela. Então, mas eu tenho que criar vergonha na cara. Você também, Lu, já doou, Aninha? Já doou aí, ó, tá vendo? Nós duas. Seguiu o exemplo, né? Tem que seguir o exemplo. Vamos lá doar sangue. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Aí você pediu meu Instagram, é @draugustogabriel. @draugustogabriel. Segue aí o doutor. E a clínica, ele já acabou de falar aqui, o Hemolabor, que eu não sabia, inclusive sou paciente. Vamos trazer um Hemolabor para cá, doutor. Sem dúvida, estamos à disposição. Tá certo. Discutir vários assuntos. Vamos lá. Obrigado a todos. E olha, quando eu falo para você cuidar da sua saúde, muita gente fala assim, Ravena, mas cuidar da saúde se não tiver um plano de saúde fica muito caro. Preste atenção que essa clínica aqui é popular e você vai fazer o seu exame, a sua colonoscopia e outros exames tranquilamente, porque com essa clínica você consegue pagar. Se você quer um atendimento humanizado, exames com equipamentos de última geração, especialistas qualificados, Clínica Simmed em Trindade. Ligue agora e marque a sua consulta ou exame pelo 984770077. 984770077. Medicina a preço acessível. Clínica Simmed, o sim que a sua saúde merece. Em Trindade, a 100 metros da Igreja Matriz. Agora são 7h53. Dá tempo da gente colocar mais participação dos nossos ouvintes antes da gente fazer o giro para o intervalo comercial. E na sequência, tá ali, ó, na antessala, na nossa sala de reunião, o ex-secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda. Ele que vai tentar uma vaga na Câmara Federal. E nós vamos falar de toda a atuação dele frente a essa secretaria tão importante para a segurança da população como um todo. 99430-1914, aqui você tem voz e vez. Bom dia, Ravena, meu nome é Thiago, bom dia a todos. Eu não entendo o motivo hoje de se pagar o IPVA, porque todas as ruas do estado estão esburacadas, todas as rodovias. Aí para que eu ande numa rodovia um pouco melhor, eu ainda tenho que pagar um pedágio, eu acabo pagando 2 vezes. Eu não entendo então o motivo do IPVA. Ravena, bom dia, Santiago. Vocês podiam ver o negócio do parcelamento e do IPVA para nós, aí, como é que ficou? Tá mal informado demais nós. Bom dia, Rádio Sucesso, bom dia, Ravena, minha querida rainha do rádio. Toda vez eu esqueço o nome do convidado daí hoje é Santiago, é Ramiro, eu confundo o nome dos dois. Resumindo, eu fui pro Rio de Janeiro já de carro, para aí eu fui pro São Paulo e para voltar eu voltei por Minas. Por São Paulo, que vergonha, asfalto ruim, mal sinalizado e pedágio caríssimo. Entre São Paulo e Rio de Janeiro eu cheguei a pagar R$23 de pedágio em carro de passeio, carro pequeno. Caríssimo, já vindo por Minas, o asfalto é melhor e o pedágio era bem mais barato. Bom dia, Ravena, bom dia, Santiago, a todos da bancada, Marlene Pereira do Jardim do Cerrado. Essas pesquisas que saem aí, é tudo tendencioso. Você já tem exemplo da eleição passada, gente. Vocês querem mais exemplo do que a eleição passada, que o Bolsonaro perdia para todo mundo. Primeiro turno perdia, segundo turno perdia, até o cachorro lá da rua lá de casa ele perdia. Aí vocês que são estudados, são doutores aí, formados, aí vem me dizer que acredita numa pesquisa dessa? Fala sério, gente, que país vocês estão vivendo?
Rapaz, daria esse não, viu? Ano que vem, esse ano, depois dessa eleição, eu quero ver a cara de taxa de cada um deles. Sucesso, opina cidadão. Posso falar aqui o que o senhor falou nos bastidores? Posso contar? Eu não sou fofoqueiro, eu sou jornalista. Jornalista passa a informação adiante. Inclusive, parabéns pelo Dia do Jornalista pra vocês, hein? Vocês merecem uma grande profissão. Valeu, posso contar? Pode, conta. Doutor Santiago falou, não tem jeito, o choro é livre. Já deu Lula, ele é o próximo presidente do país. Mas você agora, você distorceu. O que você falou? A forma como você colocou, nessa entonação, nesse tom, fica parecendo que eu falei no sentido de comemoração. Porque você que eu sou um lulista petista, eu disse um fato, uma questão fática. Então fale o jeitinho que você me falou aqui. Vamos lá, preste atenção. Vamos lá do jeitinho que ele me falou nos bastidores. 3, 2, 1. O Lula é o próximo presidente, eu sinto muito, e o choro é livre. Foi isso que eu falei. Qual a diferença, gente? A diferença é que o seu tom foi parecer que eu tava comemorando. Não, eu tava informando um fato. Olha, se eu falar aqui agora, a Rússia está atacando a Ucrânia. É um fato, não é que eu tô gostando ou não gostando, celebrando ou não. É algo fático. Tá bom, que eu te conheço, que te compre, doutor Santiago. Continue com a gente. Se perguntarem que rádio você ouve, diga. Você ouve a Rádio Sucesso todo dia, toda hora? Estamos apresentando Jornal da Sucesso. Jornal da Sucesso. Oferecimento Fraldas Panda. Conheça nossos produtos no Instagram, @FraldasPandaOficial. Problema na próstata? Dificuldade para urinar? VitaProst. 0800 016 1111. Falta de energia? Perda de ereção? Dificuldades para urinar? Tem solução. VitaProst Plus. 0800 016 1111. Clínica SimMed. O Sim que a sua saúde merece. Aqui na Sucesso FM, você leva prêmios todo dia. No game Quem Sabe? Quem Sabe? Canta! O game que vai fazer você soltar a sua voz. São muitos prêmios pra você. É muito fácil participar. Se inscreva pelo WhatsApp do Sucesso 62 99430 1914 ou pelo fixo 62 3293 9830. Pronto! Agora é só você mostrar que sabe tudo de música e solta a sua voz. Quem sabe, canta! E quem não canta, dança! De segunda a sexta, no Super Fã. Essa é mais uma da Sucesso FM, a rádio que dá mais prêmios em Goiânia. Sucesso FM. Mais que música, uma nova experiência. Sucesso! Para garantir um futuro melhor, fique atento. As escolas do futuro de Goiás estão com inscrições abertas para cursos gratuitos e de qualidade nas áreas de comunicação, informação, negócios e tecnologia. Invista na sua qualificação profissional e conquiste mais oportunidades no mercado de trabalho. Mais informações, acesse nosso site efg.org.br ou visite a EFG mais próxima de você. Inscreva-se. Esta é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação e a UFG. O seu futuro começa aqui. Um corpo saudável, com quilinhos a menos e uma aparência bem mais jovem, sem cirurgias plásticas ou procedimentos invasivos? Sim, isso é possível! A Clínica de Estética Kelly Tamariana traz resultados inacreditáveis no seu corpo. Promove o efeito lipoescultura, sem cirurgias e sem cortes. O Harmoniza KM proporciona volumização dos seios, glúteos e harmonização facial. WhatsApp 62 98131 9180. Siga @Estética Kelly Tamariana no Instagram. Clínica SimMed. Endoscopia, colonoscopia, ultrassom, cirurgias é na Clínica SimMed em Trindade. Medicina de qualidade a preço acessível. Agende sua consulta ou exame. 984770077. 984770077. Responsável técnico Dr. Daniel Cabrini. SimMed. O sim que a sua saúde merece. Sucesso FM. Todo dia. Toda hora. Nossa, daqui eu tô sentindo o cheiro do bom no arroz. Gostoso, soltinho, uma delícia. Se você chegar em algum supermercado e não tiver bom no arroz, chega no gerente e faz aquela cara. Bom no arroz, uma verdadeira delícia. Bom no arroz, seu melhor arroz. Compre e confira.
Está no ar o mais novo portal de notícias do Grupo Sucesso de Comunicação. SucessoNoticias.com. Notícias atualizadas, minuto a minuto, para você que gosta de ficar bem informado. Polícia, política, economia, esportes e entretenimento. Acesse SucessoNoticias.com. Conectado com você. Sucesso FM. A Eurocar Auto Detail trabalha o tempo todo com novas tecnologias e mão de obra altamente treinada e qualificada, oferecendo experiência, seja o seu carro nacional ou importado. Todos os serviços da Eurocar Auto Detail têm descontos especiais. É isso aí, higienização, polimento, vitrificação, película e toda a parte de performance você encontra na Eurocar Auto Detail. Avenida T2, número 1075, Setor Bueno. Telefone 995290768. Amigos ouvintes, atenção homens com mais de 40 anos. De 6 em cada 10 homens sofre com sintomas da próstata inchada, dificuldade para urinar, perda de direção e incontinência urinária. Vita Vigor 3.0 é a solução. Ligue agora, entrega na porta de casa, embalagem discreta e facilidade na hora de pagar. Vita Vigor 3.0, 0800 016 1111, 0800 016 1111. Love Night, de segunda a sexta, às 10 da noite. Sucesso. Voltamos a apresentar Jornal da Sucesso. Agora são 8 horas 2 minutos, 8 e 2, de volta com o Jornal da Sucesso. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores sobre segurança pública. E quando a gente fala sobre este assunto, a gente aplaude de pé Rodney Miranda. Quantas foram as vezes, ouvinte, que você me ouviu falar aqui, né, sobre a excelente, né, gestão dele frente a essa secretaria. Inclusive, eu chamando ele aqui de secretário, ele agora é ex-secretário. Eu tenho que me acostumar aí a essa secretaria sem Rodney Miranda. E ele que fez essa excelente gestão em outros estados. Quando eu fui pesquisar mais sobre Rodney Miranda, há um tempo atrás, quando ele veio para Goiás, e eu vi o que ele fez no Espírito Santo, um estado tão violento, que eu não conheço ainda, o doutor Santiago. Tenho vontade de conhecer, até para conhecer as praias do Espírito Santo, né, o mar lá, mas a violência preocupa muito. Se a gente for pesquisar, né, a criminalidade, o crime organizado no Espírito Santo, não é brinquedo, não. E ele fez um excelente trabalho frente à Secretaria de Segurança Pública também lá. Então, você que ainda não conhece quem é Rodney Miranda, só conheceu ele aqui no estado de Goiás, trabalhando junto com o Ronaldo Caiado, eu quero que ele fale. Secretário, se apresente. Quem é ex-secretário? Não costumo, tá vendo? Não acostumo. Vamos lá. Rodney Miranda. Quem é Rodney Miranda? Nasceu aonde? Né, por quais secretarias já passou, por quais estados, enfim. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia aos amigos da Rádio Sucesso. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Na época de secretário, sempre foi me disponibilizado esse espaço aqui para a gente poder prestar contas do nosso trabalho, que é a nossa obrigação, né? Responder questionamentos, enfim. Bem, sou Rodney Miranda, Rocha Miranda, sou delegado da Polícia Federal, hoje aposentado. Né? Sou nascido em Brasília, sou casado, tenho 4 meninos. O grande desafio da gente não é segurança pública, é criar filhos, ainda mais num mundo tão conturbado como o que nós estamos vivendo hoje. Fui secretário do Estado do Espírito Santo durante 7 anos, fui prefeito municipal da cidade de Vila Velha também, fui também deputado estadual durante 2 anos lá. Também fui secretário de Segurança do governo de Pernambuco, durante 1 ano também. Enfim, já com esse período, honroso período que eu passei aqui com frente à segurança pública, designado e convidado pelo governador Ronaldo Caiado, eu completei 11 anos à frente de secretarias importantes de segurança. E graças a Deus consegui deixar uma boa impressão, uma boa marca, para que as gerações que me sucederam, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser aqui em Goiás também, pudessem consolidar o trabalho que a gente iniciou. Um homem bem gabaritado, porque delegado de Polícia Federal, inclusive ele estava me contando aqui nos bastidores que ele foi até convidado
né? Eu até falei para ele, falei, olha, o senhor precisa urgentemente ir para o estado do Ceará, porque o crime organizado lá tomou conta, como tinha tomado do Espírito Santo, e ele conseguiu resolver essa problemática por lá. Aqui no estado de Goiás também, a gente viu que a violência, a criminalidade, assaltos a bancos diminuíram assim drasticamente. É impressionante o trabalho desse homem, de Rodney Miranda. E aí ele me contou que ele foi convidado por Ciro, por Cid Gomes, né, para estar à frente da Secretaria de Segurança Pública também do estado do Ceará. Mas que ele, graças a Deus, e a gente agradece por isso, né, tomou um amor muito grande pelo estado de Goiás e aqui ele quer permanecer. Isso, exatamente. Assim, isso foi há muitos anos atrás. Recentemente também fui sondado por alguns locais, mas minha raiz está aqui em Goiás e minha família toda está aqui, né? Inclusive minha mãe, meus irmãos, enfim. E vamos ficar por aqui mesmo, tá? Vamos ficar aqui por Goiânia e eu tenho com um sócio, nós compramos uma pequena rocinha lá em Faina. Faina não, cadê o gato? Não faça isso. Não faça isso, que meu planejamento é daqui a 1 ano e meio, quando meu caçolo for para a universidade, se Deus quiser, a gente mudar para lá. Eu e mudar pro Faina. Minha mulher, vamos mudar lá para a roça. Aí quem quiser conversar com a gente, nós estamos por lá. E um homem como o senhor, que esteve acostumado sempre com as capitais, né? E com um cargo de tamanho desafio, de tamanha ocupação, que eu imagino que seja ser secretário e antes disso delegado. O senhor acha que o senhor vai dar conta da zona rural, de um clima de calmo? Eu adoro, assim. Nós temos uma vida muito, muito reservada, temos uma vida muito, muito tranquila, né? Eu acho que já estou com 57 para 50 anos, quer dizer, já estou chegando aos 60, está na hora de começar a desacelerar. Ainda quero contribuir um pouco. Bom dia para o nosso presidente João Campos, presidente do nosso partido, Republicanos. Mas ainda posso contribuir um pouco, tentar levar minha experiência agora para, se Deus quiser, para o Congresso Nacional, para a gente poder fazer alguns ajustes. O doutor João Campos também é delegado da Polícia Civil aqui do Estado. Fazer alguns ajustes, quer dizer, engrossar as fileiras, para a gente poder, eu falo assim, consertar a sociedade. A nossa sociedade hoje está de cabeça para baixo, né? Se a gente pensar um pouquinho, está de cabeça para baixo. Quem tem hoje no nosso país, quem tem direito e garantia, é criminoso. É criminoso. Cidadão de bem, população de bem, que a esmagadora maioria tem dever e obrigação. Então a gente tem que, depois eu posso falar um pouquinho mais disso, temos que virar essa balança de cabeça para baixo, ou tornar certa essa balança. Antes de eu falar com ele aqui sobre a polêmica envolvendo o nome dele, porque muita gente aplaude, mas às vezes certas mídias, certos veículos de comunicação, às vezes faziam duras críticas a ele, porque diz que havia excesso aí por parte da polícia, a polícia andava confrontando demais. Já também vou cumprimentar aqui o deputado federal João Campos, que agora eu vou acionar a nossa águia da notícia, que tem informação nesse momento. Rodrigo, bom dia. Oi, Ravena, bom dia para você também, excelente sexta-feira, bom final de semana para quem acompanha o nosso Jornal do Sucesso. São 8h09, trazendo informações aqui direto da Polícia Rodoviária Federal. 2 grandes apreensões a PRF realizou ontem no estado de Goiás, por todo o Brasil. Ravena, temos várias imagens para quem acompanha nas redes sociais do jornal, no Facebook e também no YouTube. A PRF apreende cocaína que era transportada em compartimento oculto de carreta. Prejuízo ao tráfico supera os 30 milhões, Ravena. Na noite de ontem, durante fiscalização de rotina, na unidade operacional de Rio Verde, foi abordada uma carreta Volvo FH400. Um homem de 48 anos conduzia o veículo e levava como passageiro um homem de 56 anos de idade. Durante a abordagem ali da PRF, ambos apresentaram-se muito nervosos, prestando informações contraditórias aos policiais. Diante dos fatos, foi iniciada uma fiscalização minuciosa no veículo.
foi localizado um compartimento oculto sob o assoalho ali do semi-reboque, dentro do qual foram encontradas 99 quilos de pasta base de cocaína e 112 quilos de cloridato de cocaína. A droga seria transportada de Sapezal, no Mato Grosso, para Tiros, Minas Gerais. O condutor e o passageiro foram conduzidos para a Polícia Civil de Rio Verde, sob acusação em tese de tráfico de drogas. Outra apreensão da PRF. Apreende 400 quilos de agrotóxicos irregulares em Catalão, Goiás. O produto era transportado sem nota fiscal, embalagem inapropriada, não sendo possível determinar a origem. Na tarde de ontem também, em Catalão, a equipe abordou um veículo Fiat Estrada. A picape era conduzida por um homem de 26 anos que não possuía habilitação. Uma mulher de 38 anos o acompanhava como passageira. Durante a abordagem, ambos demonstraram nervosismo exacerbado, ensejando uma fiscalização minuciosa no veículo. Durante as buscas foram encontrados 20 sacos, sendo que cada um continha 20 quilos de benzoato de emamectina, sem registro nem nota fiscal. Aos policiais, o homem afirmou que levaria a substância de São José do Rio Preto, São Paulo, para São João da Aliança, Goiás. Diante dos fatos, foi feito contato com a Receita Federal e ambos os ocupantes foram conduzidos à Polícia Civil de Catalão sob suspeita de transporte de substância tóxica. Ravena, a qualquer momento eu trago mais informações aqui dentro do Jornal do Sucesso. Volto com você no estúdio, Ravena Carvalho. Tá certo, Rodrigo. Obrigado. Até já. Agora são 8h12. Deixa eu cumprimentar aqui o deputado federal, presidente do Republicanos do Estado de Goiás, que já chegou por aqui. E aí ele veio com o mesmo tom de camisa do Rodney Miranda e eu falei para eles o seguinte: como esse mês de abril a gente está fazendo alusão aí à conscientização das pessoas que têm autismo, né? E aí as pessoas usam cor azul, inclusive o viaduto Latife Seba, quero parabenizar a Comurg, tá na cor azul, justamente para a gente ter consciência, saber que foguete, né, excessos de barulho deixam essas pessoas mais agitadas, né, mais angustiadas. E aí, se eu soubesse que eles viriam com azul, eu teria vindo de azul e o Santiago também teria vindo de azul, para todo mundo ficar de azul nessa bancada. Bom dia, deputado, bem-vindo. Bom dia, é um prazer poder estar aqui com todos vocês, conversar com toda a nossa gente, ao lado do Dr. Rodney, ex-secretário de Segurança, que fez um trabalho excepcional. Mas olha, o que você destacou aí, além dessa sensibilidade com a conscientização acerca do autismo, demonstra também harmonia e unidade lá no Republicanos, tá bem? O que significa azul? Alguém sabe falar? É tom azul? As pessoas no Réveillon têm toda uma superstição. Pesquisei. Verde parece que é esperança, amarelo é dinheiro, branco é paz e o azul, depois a gente vai descobrir aqui o que é. Mas é coisa boa também. Ó, criatividade, juventude e alegria. Aí tem tudo a ver com a gente, né, Rodney? Isso é importantíssimo para eles que estão na área da política, porque muita gente, né, tem um certo preconceito com a política, né? Não acredita muito na política. Então, que essa representatividade, lealdade impere sempre na vida deles, principalmente agora a Rodney Miranda, que quer ocupar uma vaga na cadeira federal, representar o estado de Goiás em Brasília, então que essa lealdade possa permanecer. Falar em lealdade, por várias vezes, né, a imprensa chegou a ser dura quando ele esteve frente à Secretaria de Segurança Pública, dizendo que a polícia estava exagerando, estava tendo excesso. E aí? Eu vou colocar números aqui. A polícia, de modo geral, mas mais a polícia militar, ela fazia, em média, durante os 3 anos e poucos meses de governo que a gente esteve à frente da gestão do Secretaria de Segurança, fazia, em média, mais de 1 milhão de abordagens por ano. 1 milhão de abordagens por ano. Então, vamos colocar aqui, desses 1 milhão, uma pequena parcela redundou em confronto. E desses, uma parcela mínima teve um questionamento ou outro que foi tratado com muito rigor pelas corporações, com apoio do Ministério Público, com o Poder Judiciário. Então, assim, o que a gente não permitia é tentar generalizar e criminalizar a atuação desses heróis que nós temos nas forças de segurança do Estado.
Então, assim, eu classifiquei no início do governo que essa informação seria uma informação estratégica, que a gente só liberaria dentro de um contexto, depois de verificação por parte da Polícia Civil, responsável pelos inquéritos, e da própria IPM da Polícia Militar, para saber as circunstâncias e a gente colocar isso de maneira clara para a sociedade. A gente nunca escondeu nada, absolutamente nada. Mas a gente, sim, defendeu o trabalho da corporação. Colocar esse dado isolado parece, assim, uma enormidade. Agora, coloca com a quantidade de abordagens, coloca com a quantidade de prisões em flagrante, né, de antecipações que nós fizemos por conta da inteligência e principalmente dos bons resultados que as forças alcançaram nesse ano, né, e aí eu coloco as parcerias também do Ministério Público, do Poder Judiciário, que foram fundamentais para a gente colocar. Vocês colocaram aqui uma parceria também com os órgãos, com as instituições federais, com a PRF, Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Então, esse conjunto é que trouxe Goiás a índices históricos de produtividade, apreensão de drogas, prisões, enfim, e principalmente de redução dos índices de criminalidade, né? Hoje nós temos números, e o deputado João Campos sabe disso, números imbatíveis. Nenhum estado da federação tem a quantidade de redução e a gama enorme de redução que nós temos aqui no estado. Tanto que você colocou no início, né? Hoje o estado de Goiás é referência em várias áreas, né? Referência em inteligência policial, referência no trabalho que a gente fez silencioso, mas que é fundamental, que é o trabalho da Polícia Penal, de reestruturação, de disciplinamento do sistema prisional, que hoje também é referência para o Brasil, embora a gente não possa alardear por conta da classificação de estratégico também, de confidencial lá das ações que a gente coloca, tudo acompanhado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. É referência no patrulhamento rural, né, no trabalho de segurança no campo, né? Citou também, roubo a caixa eletrônica, praticamente não temos mais há mais de ano. Não tivemos nenhum caso de novo cangaço no estado de Goiás, e vimos vários estados, infelizmente, sofrendo com esse crime terrível, né, que traumatiza os municípios, principalmente os municípios pequenos que são mais alvos desse tipo de crime. Enfim, temos vários zeros para comemorar. O senhor falou algo muito importante. O senhor foi visto por várias vezes como o herói do estado de Goiás, né? Principalmente as pessoas do interior que não suportavam mais essa questão dos arrombamentos de caixa eletrônico. Aqui na vizinha Indiara, por exemplo, que é 90 quilômetros de Goiânia, as agências Caixa e Banco do Brasil, 5 horas da tarde, tranca a porta, ninguém tem acesso mais a caixa eletrônico. Várias cidades acontecendo isso, tendo que fechar, trancar as agências, né, aumentarem o efetivo de seguranças, porque a gente não suportava, antes de Rodney Miranda, né, as frequentes visitas desses canalhas, desses bandidos aqui no estado de Goiás, né, para arrombamento de caixa eletrônica, para assaltos, enfim. Aí o Rodney ficou visto como um herói. Porque as pessoas até comentavam, aqui no estado de Goiás, bandido não tem vez não, porque esse secretário aí, ele peita mesmo. E de repente, vem um cara que desafia toda a secretaria, toda a corporação, envolve várias polícias, militar, civil, até polícia do Exército, Polícia Federal, que é o caso Lázaro. E aí, o secretário de herói passou a ser bastante criticado por todo o estado de Goiás, né, pelo o excesso de pessoas que estavam incorporadas ali na caça ao Lázaro, pelo excesso de gastos. O estado de Goiás gastou mais de R$1 milhão para capturar apenas um indivíduo. Foram 20 dias, quer dizer, 300 policiais, 20 dias para capturar um único indivíduo. E isso acabou, de certa forma, dando um desgaste, né, na Secretaria de Segurança Pública. Ravena, assim, é até bom a gente ter a oportunidade de esclarecer essa situação. Foram 15 dias de força-tarefa. Assim, eu conto do dia que eu cheguei lá e assumi a coordenação.
Era uma área imensa, muito povoada, com pequenas propriedades e pessoas trabalhadoras lá. O histórico daquele criminoso, quer dizer, ele tinha mais de 30 crimes graves no histórico dele. Começou na Bahia, onde ele fez esse tipo de situação e houve essa mesma mobilização. Passou pelo DF, onde ele chacinou uma família e depois veio para cá. Qual era o nosso primeiro objetivo? Era prendê-lo? Não. Nosso primeiro objetivo era não deixar ele machucar mais ninguém. E esse objetivo, assim, se você colocar, foi gasto 1 milhão, 2 milhões e tal. Mas só a família que nós conseguimos, com esse aparato que nós montamos, a família que ele levou para a beira do rio, e o nosso policial, 2 policiais militares heroicamente conseguiram tirar das mãos dele, já pagou qualquer tipo de investimento. Só o fato dele não ter conseguido machucar mais ninguém já pagou qualquer tipo de investimento. Então, primeira coisa para esclarecer é isso. Não estava aquele 200, 300 atrás dele. Nós estávamos cuidando das pessoas enquanto uma equipe menor, né, estava atrás no encalço dele. Ele era uma pessoa extremamente conhecedora do ambiente, caçador, mateiro. Então, à medida que nós fomos avançando, a gente foi encurralando ele. Ele tinha uma rede de proteção lá dentro, né? Um deles foi preso, um dono de uma propriedade, morreu até de infarto há alguns dias atrás. Ficou homiziado durante quase uma semana numa propriedade, quer dizer, então não, esses 15 tira 7, né? Antes disso, teve pelo menos 2 vezes de confronto com ele, e depois também tivemos mais 2, o segundo fatal para ele. Então, assim, eu acho que foi um trabalho de excelente êxito. Foi o doutor João sabe disso direitinho, foi um exemplo clássico de bom gerenciamento de uma crise, que tudo estava dentro do nosso planejamento. A primeira exposição, eu me dispus a fazer o quê? Primeiro, para saber que tinha comando, né? Isso combinado com o secretário do DF também, doutor Júlio Danilo, e também para expor para a sociedade quem é esse sujeito, para que se ele fugisse ao cerco, fosse identificado, a gente pudesse, ou os outros estados se proteger contra ele também. Depois nós recolhemos, ficamos só na inteligência, e por último, partimos para cima para o desfecho final. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado de uma operação, eu já veterano, muito orgulho de ter participado dessa operação e sabendo do empenho que nossos profissionais estavam lá. Não só da Segurança Pública de Goiás, mas também da Segurança Pública do DF, Rodoviária Federal e Polícia Federal. Tá? Nós estávamos todos lá juntos. Assim, a dificuldade nossa lá era mandar o policial para casa, para descansar, para trazer outro. Ninguém quis arredar o pé até a gente conseguir êxito naquela operação. E aí eu pergunto para o deputado, que é presidente do Republicanos, né, quando o Republicanos fez o convite para que Rodney Miranda pudesse sair candidato a deputado federal pelo partido, né, o que esperar dele? Ele fez um excelente trabalho frente à Secretaria de Segurança Pública, o que esperar dele agora ocupando uma vaga na Câmara Federal? Olha, eu começo pela última abordagem aqui do Dr. Rodney. Esse caso específico do Lázaro, em razão da cobertura da mídia nacional, criou na sociedade uma expectativa de que, olha, tem que pegar em 24 horas. Né? E a polícia de boa formação trabalha com planejamento, com estratégia, com inteligência. E isso implica numa ação que não é de enfrentamento de abate. Não é? Como bem disse o Dr. Rodney, de proteção das pessoas, né? E de ver se captura o bandido vivo para poder responder à justiça. Isso implica, portanto, às vezes, em demora na ação. Olha, de forma assim, falando agora sobre a postulação do Dr. Rodney para a Câmara Federal, de forma simplista eu diria o seguinte, olha, eu sou, como ele bem destacou e vocês sabem, eu sou policial também, estou concluindo o meu 5º mandato e agora minha pretensão é ir para o Senado. Então é como se o João Campos e os Republicanos não quisesse deixar essa cadeira na Câmara vaga e passar para uma outra pessoa que não fosse da área de segurança. É como se o Dr. Rodney fosse me suceder lá na Câmara, né? Para que a gente possa ter uma voz de Goiás qualificada, preparada, com muita experiência, muito conhecimento na Câmara Federal para continuar contribuindo
com projetos na área de segurança pública e de justiça criminal, principalmente. É verdade que na Câmara, no Parlamento, as pessoas não atuam, por mais que ela tenha formação só na área, não atue só naquela área. Mas é preciso que ela tenha uma bandeira, né, e ela se dedique particularmente àquilo que é da expertise dela. É o que nós esperamos do Dr. Rodney. Pela sua formação, pela experiência, formação acadêmica, profissional, nós temos muita segurança nisso. Nós temos hoje uma bancada expressiva da segurança pública e, dado essas angústias da sociedade em relação a uma legislação mais forte para enfrentamento à criminalidade e proteção da sociedade, pessoas da qualificação do Dr. Rodney, tenho certeza que vai dar uma grande contribuição. Eu vou fazer um giro, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores. O Republicanos, ele é um partido cristão, ele representa a Igreja Universal. O senhor é pastor? Sou pastor da Assembleia de Deus. Pastor da Assembleia de Deus. Tem grande parte também que representa a Igreja Universal. Então, é o cristianismo, né? O cristão. E vocês são da ala bolsonarista, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, os dois podem responder. O Bolsonaro tem um tema, uma frase, que ele diz o seguinte: bandido bom é bandido morto. Já já vocês vão responder se vocês apoiam essa fala de Bolsonaro. Bandido bom é bandido morto. O ouvinte pode perguntar também. Tem pergunta aqui pro deputado federal João Campos, que vai tentar uma vaga no Senado. Tem pergunta para o ex-secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, que vai tentar uma vaga na Câmara Federal. E até para o doutor Santiago, que esclarece as suas dúvidas a respeito de direito de família. Continue com a gente. Se perguntarem que rádio você ouve, diga. Rádio Sucesso, todo dia, toda hora. Estamos apresentando Jornal da Sucesso. Mais um dia duro. Chegando tarde em casa e, pra piorar, você escuta: ô mãe, tô com fome. Pode ficar tranquilo então. Terça e quinta, o Boteco da Sucesso vai garantir a pizza da família. Mamma mia! Então fique ligado, porque se o seu nome for divulgado no final do programa, você vai faturar a pizza maravilhosa da Manda Pizza. Mas não é só uma pizza não, hein? Serão 2 pizzas grandes de sal. Uau! Que delícia! Tá bom pra você? Sim! Mas pra gente, ainda não. Além das 2 pizzas de sal, você ainda tem direito a uma pizza grande doce. Tem 1 litro de suco e um refrigerante 2 litros. Agora sim, ficou do jeito que o ouvinte da Sucesso merece. Para participar, mande um WhatsApp pro 94301914 ou ligue 32939830 e faça a sua inscrição. Então não perde tempo, fique atento. Terça e quinta, o Boteco da Sucesso vai terminar em pizza. Sucesso FM, todo dia, toda hora. Sucesso FM. Oferecimento Manda Pizza. E agora com o Delivery Express. Peça pelo WhatsApp 62 98311 5606. Sucesso! Em todo lugar! Sucesso FM! Tá todo mundo ligado! A mais ouvida em casa, no trabalho. A rádio que eu ouço é sucesso? É claro! Em todos os carros. Tô ligada! Só dá sucesso! Todos os dias da semana. E também no fim de semana! Só dá sucesso! Uhul! Que demais! A gente agradece demais a sua audiência. E pode ter certeza que nós vamos continuar do seu lado. E você vai continuar juntinho com a Sucesso. Todo dia, toda hora. Sucesso FM. Eduardo Costa, conta o motivo de todo mundo estar ouvindo a Sucesso. É a rádio que faz tudo que o ouvinte pede. Sucesso FM. Todo dia. Toda hora. O Fábio escolheu o Senai e hoje é gerente em uma grande montadora. A Maiana acabou de se formar e já está efetivada. Há 70 anos, tudo que o Senai faz é pensar no futuro. Integra a maior rede educacional da América Latina, com quase 3 milhões de matrículas. Para o futuro, o Senai quer continuar formando campeões, inovando e fazendo a diferença na sua vida. Acesse e saiba mais. senaigoias.com.br/futuros. Senai 70 anos. Futuro desde o começo. A nossa cidade é assim. Em Goiânia. Com o verde que enfeita a vida. Com gente que acolhe e trabalha o que nos move. Aqui tem trabalho todo dia. Tem o bem da família. Tem comida.
nossas crianças aprender de verdade a ser nossa Goiânia. Quem perdeu o social, quem retomada cultural. Ei, Goiânia, crescendo pra gente, nossa prefeitura tá sempre presente. Ei, Goiânia. Fique ligado no Jornal do Sucesso. Aconteceu? A gente informa pra você. Clínica Simmed. Endoscopia, colonoscopia, ultrassom, cirurgias é na Clínica Simmed em Trindade. Medicina de qualidade a preço acessível. Agende sua consulta ou exame. 984770077. 984770077. Responsável técnico Dr. Daniel Cabrini. Simmed. O sim que a sua saúde merece. Dani, tô preocupado. Com o que, Paulo? As parcelas do financiamento do meu carro estão atrasadas e não tem como pagar. Calma, Paulo. A Sete Capital pode te ajudar. A Sete Capital está presente em todo o Brasil. Negocia e reduz no mínimo 50% da sua dívida, podendo chegar a 80%. E ganhe tempo para pagar. Não é revisional, é negociação amigável com os bancos. Parcelas atrasadas ou em dia, temos a solução. Agende uma análise gratuita. Avenida Rio Verde, WhatsApp 98273-9091. Love Night, de segunda a sexta, às 10 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Sucesso. 7h32, 7h32, de volta com o Jornal da Sucesso. Agradecer mais uma vez você em 98.3 FM, você no aplicativo do celular, Rádio Sucesso FM Goiânia, e quem está acompanhando a gente via Facebook, YouTube, nas nossas redes sociais. Depois, Lu, vamos trazer os convidados novamente, como o assunto é a nível estadual, vamos trazer eles na segunda-feira para a gente pegar todas aquelas cidades ali que acompanham a gente através da maior rede de rádios do estado. Tiago Carrijo, um grande abraço para você. Já eu ouço seu áudio. A Lu mandou uma pergunta aqui dizendo: deputado João Campos, o senhor está mais próximo do Caiado ou do Gustavo Mendanha? Eu já tenho a resposta, mas vou deixar o deputado responder. Tenho dúvidas. Olha, eu tenho dito que nós estamos mais próximos do povo. O republicanos é povo, sabe? Foi uma resposta democrática. Ele se saiu bem, viu? Eu não imaginava, ele se saiu super bem. Um diplomata eu respondo que eu tô totalmente com o Caiado. Totalmente. Até porque não teria nem sentido. Não teria sentido. O Caiado que abriu as portas, que convidou o Rodney Miranda para o estado de Goiás. Tem a mínima dúvida. Nós não temos, o republicano do ponto de vista conceitual, doutrinário, não tem dificuldade nenhuma com o Caiado ou com o Gustavo. O Caiado é de direita, o Gustavo é de centro-direita. Do ponto de vista da doutrina do partido, dos ideais do partido, da filosofia do partido, a gente não tem dificuldade nenhuma. E isso não nos distancia, só nos aproxima de um ou de outro, né? Agora, o republicano vai tomar essa decisão em tempo não distante, com muita tranquilidade. Nós temos diálogos com o Gustavo, temos diálogos com o Caiado, e ao seu tempo essa decisão será tomada. Os senhores são cristãos ligados aí à ideologia de Bolsonaro, que falam muito que bandido bom é bandido morto. Vocês compactuam disso, que bandido bom é bandido morto, ou bandido bom é aquele que consegue se ressocializar, né? Porque a gente precisa melhorar o nosso sistema prisional. Nós precisamos melhorar. Sim. Sim. Eu sou cético em relação à ressocialização daqueles criminosos contumazes, aqueles que cometem crimes graves. Eu vou colocar assim, primeiro ponto, eu acho que a nossa legislação hoje é extremamente benéfica, complacente com quem comete crime, que é o que eu falei no início. Assim, um criminoso hoje que comete um crime de 30 anos, pena de 30 anos, ele sabe que 1, 2, 3, no máximo 5 anos ele está na rua de novo. Então, não há a sensação, a percepção dele que ele vai cumprir por aquela pena.
Então, eu acho que a gente tem que começar a resolver isso. Né? Primeiro, o cara que comete a pena, ele foi condenado a 30 anos, ele tem que cumprir 30 anos. Porque ele vai pensar 2 vezes antes de cometer crime de novo. Então, assim, eu sou muito crítico ao regime de progressão de pena que o nosso Código Penal traz, quer dizer, desde 1940, né, sem nenhuma atualização. Né? Então, qualquer criminoso hoje, qualquer um sabe que, assim, que para ser preso, o brasileiro sabe hoje, a pessoa tem que fazer um esforço hercúleo, numérico, né? Porque senão não vai. Se tiver bom advogado, só pelas regras do processo, o doutor sabe disso. Se tiver dinheiro, sai rapidinho da cadeia. Se tiver dinheiro, se tiver um advogado habilidoso processualmente, sai. Tá? E isso vai retroalimentando a rua, porque ele vai ter que pagar essa obrigação. Então, o primeiro ponto que eu coloco é isso. Temos que mudar, e aí não adianta aumentar a pena. Não adianta. Vocês fazem uma promessa aqui que se os senhores, João Campos ocupando o Senado, o senhor ocupando a Câmara Federal, vocês fazem uma promessa aqui para o ouvinte da Rádio Sucesso, para o povo do estado de Goiás, de que os senhores vão tentar mudar essa lei nojenta, defasada, nossa, antiga, que precisa literalmente ser corrigida. Eu vou até dizer mais, assim, eu já tentei fazer isso quando não tinha mandato. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me procurou uma época para a gente escrever um pacote, entre aspas, né? Umas sugestões de mudança na legislação criminal do país. Então, foi ali que entrou o Sistema Único de Segurança, o SUSP, que eu tive a honra de fazer o texto base. Então, fiz o texto, apresentei para o deputado, o presidente, então o presidente. Apresentei também uma série de modificações, de sugestões de modificação na Lei de Progressão de Regime, colocando, deputado, o RDD, Regime de Disciplinar Diferenciado, hoje incidente de pena, para pena, assim. A minha sugestão foi o seguinte, o criminoso que é condenado a pena acima de 30 anos de prisão, não lembro mais os números aqui, que for reconhecido como líder, pertencente líder de facção, deveria começar o cumprimento de pena em regime fechado, reclusão, e RDD de 1 ano até metade da pena, para ele entender que a coisa é séria. Porque senão, ele tiver a expectativa de sair com progressão ou continuar mandando no presídio, né? Porque o que é o RDD, só para os ouvintes saberem, ele cumpre a pena isoladamente, né? Isoladamente, com limitações de visita, limitações de acesso total. Ele vai lá para cumprir a pena. Então, primeira coisa que eu propus. Segundo, fim de visita íntima. É um absurdo. É um absurdo. Visita íntima. Não tem legislação que ampare visita íntima no país. O preso não pode fazer sexo. Não, assim, hoje o visita íntima é um direito. E o visita íntima tem que ser, como alguns países que propiciam isso, conquista. Então, a minha sugestão foi o seguinte, visita íntima, 2/3 de cumprimento da pena, pelo menos, sem nenhum incidente. Aí começa a ter direito, né? Mas tem que conquistar esse direito. Visita social, aqui no Estado a gente está privilegiando, e com apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, o parlatório, né? Então, quero ter contato com o familiar. Contato físico, tudo bem. Metade de cumprimento da pena, né? Sem nenhum incidente. Aí começa a ter esse contato. Eu recebi um grupo de familiares de presos uma época, né? Porque a Secretaria de Segurança Pública também toma conta do sistema prisional. E eles falaram, não, assim, os pais não estão tendo mais acesso, contato físico com os filhos. Eu falei assim, eu tenho 4 meninos, eu tenho contato físico, graças a Deus, com todos eles. O problema desse país... Agora, não dá para você querer cometer crime, agredir a sociedade e ter os mesmos direitos que você tem na rua. O problema... E é isso que existe hoje. O problema desse país, quando o senhor falou assim, o mundo está de cabeça para baixo e o mundo está mesmo, que eu vejo as pessoas, vi várias pessoas na rede social, comentei pro senhor aqui nos bastidores, falando... loguinho a polícia lá suicida, com esse novo secretário aí, com o Rodney Miranda, rapidinho ele suicida. Foi o caso, por exemplo, daquele cara que se inspirou no Lázaro, que degolou a cabeça de uma criancinha de apenas 3 anos, né, que se inspirou no Lázaro, cruel, absurdamente cruel, matou a esposa grávida também. Ele suicidou, e aí as pessoas falaram, ele suicidou, suicidaram ele, mas eu apoio, parabéns aí, tem que matar mesmo. Teve um outro cara que matou... a jovem que ele conheceu dentro do ônibus, ela trabalhava no hipermercado ali perto do Flamboyant, do Shopping Flamboyant,
E aí depois ele suicidou também, a mesma coisa. Ah, suicidaram, esse cara tem que matar eles dentro da cadeia. Ao invés de pedir para que esse país melhore a nossa educação. Porque quando se investe em educação, automaticamente diminui a criminalidade. Esse sistema prisional nosso é uma vergonha. Eu não tenho coragem de fazer visitas. Eu sou advogado criminal. Sabe o que eu estou falando, doutor Santiago? Eu não tenho coragem de visitar um presídio. De que maneira o cidadão vai se socializar? E aí é muito fácil a gente falar assim... Me perdoe fazer um adendo, tá? O sistema prisional hoje de Goiás também é referência. Também é referência. Quantos presos ficam numa cela? Tá? E não tem por cálculo, mas não temos superlotação não, tá? Não temos superlotação aqui não. O governo agora vai investir em mais... a geração de mais 2.000 vagas até o final do ano, quer dizer, nós estamos bem estabilizados. Nós temos cerca de 95 unidades prisionais hoje no estado. Pelo menos 30% dela, nós não temos mais facção dentro dela. Isso é um trabalho silencioso, acabamos com aquela vergonha que nós herdamos dos governos passados, que era a tal da cantina. Tá? Chegamos, deputado, a prender em algumas operações, dentro dessas cantinas, R$1 milhão em espécie circulava lá, alimentando essa rede chamada facções e alimentando o crime fora. Né? Montamos o Presídio de Segurança Máxima de Planaltina, lá mandamos os 200 criminosos mais perigosos, com liderança dentro, isolamos eles lá, isolamos entre aspas, né? Mas é segurança máxima, e lá, e deixamos bem claro, e aí eu pessoalmente deixei bem claro, se quiser liderar crime, vai para Planaltina. Se quiser mandar matar dentro do presídio, vai para Planaltina. Presídio goiano não é local de líder. Presídio goiano é local de cumprimento de pena, dentro da lei. Aí eu vou entrar no que você está falando aqui, dentro da lei. Tá? Nós temos o limite da lei. Então, esses casos de suicídio foram periciados, foram apurados, foi mandado tudo para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, e se alguém fez alguma coisa além do que a lei permite, vai responder. Isso eu também não tenho dificuldade nenhuma, não tínhamos dificuldade nenhuma, nem os comandantes. Bandido bom é bandido morto para os senhores? Os senhores são cristãos. Veja você, não existe bandido bom. Mas quem pratica o crime nunca é bom. Então eu discordo inteiramente dessa frase. Bandido está à margem da lei, à margem da sociedade, e tem que responder pelo crime que praticou. Ele tem que ser ressocializado ou tem que ser morto? Evidentemente tem que ser ressocializado. Há circunstâncias que às vezes a gente percebe que o cidadão tem muita dificuldade para passar por um processo de ressocialização. Mas essa frase eu discordo dela de forma muito radical. Agora veja você, só aproveitando aqui a fala do Dr. Rodney, a legislação brasileira, ela tem os seus percalços, mas ela tem evoluído. Um tempo atrás, a progressão de regime tinha uma única regra. Cumprir 1/6 da pena, independe de qual fosse o crime, tinha direito à progressão. Depois, o Congresso Nacional mudou essa regra em relação aos crimes violentos e crimes hediondos, para tornar ela mais rígida. Mantém-se a progressão, mas ela se tornou mais rígida. Havia até uma disposição de acabar com a progressão em relação a esses crimes violentos e hediondos, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa tese era inconstitucional. Daí o Congresso só pôde torná-la mais rígida. Nós temos avançado em alguns aspectos na legislação penal e processual penal. Sem querer fazer a defesa da legislação, mas nós temos muitas questões que diz respeito também à interpretação do judiciário, principalmente. Não é? Se nós pegarmos o caso da Lava Jato, por exemplo, mas tem outros juízes que atuaram na mesma linha do Sérgio Moro, Marcelo Bretas e outros aí, que com essa mesma legislação endureceram. E a sua interpretação. Mas o Supremo veio e desconsiderou. É estranho essa questão do Supremo desconsiderar. Porque a situação como da Lava Jato, que passou pelo 1º grau da justiça, o 2º grau, o 3º grau, só o 4º grau que entendeu que estava tudo errado. A gente precisa refletir sobre isso também, não é? O Supremo também erra, não é? Mesmo sendo órgão colegiado. É claro que a legislação sempre precisa de aperfeiçoamentos, eu sou dessa linha, inclusive, mas nós temos também essa outra situação, de muito juiz com uma visão garantista, ou excessivamente garantista. E aí faz uma interpretação da lei muito
o indivíduo que cometeu o crime pró-réu, pró-bandido, do que pró-sociedade. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio onde haja o entendimento de que a lei também é um instrumento de proteção da sociedade. Nessa visão que o Dr. Rodney colocou aqui, há setores da justiça que parece que entende que a lei criminal é de proteção do criminoso. E não é. Exatamente, porque a gente viu agora recentemente, né, quando o STF libera um cara de alta periculosidade, né, como do PCC, aquele cara do PCC, mas prende Daniel Silveira, que é um parlamentar. Então, quer dizer, olha a inversão de valor que está nesse país. E eu queria dizer outra coisa também, que é o seguinte, nós estávamos na esteira, o parlamento, vou dizer aqui de um sentimento do parlamento, num sentimento de fato de tornar a lei mais rígida. Evidentemente, com as garantias todas que a Constituição estabelece, do contraditório, devido processo legal, da ampla defesa, enfim, mas tornar a lei mais rígida. Isso se fortaleceu dentro do parlamento, principalmente com o êxito da chamada Operação Lava Jato. Na medida em que o Supremo vem desconstituindo tudo aquilo que foi feito pela Lava Jato, dentro do parlamento hoje começa a ter um outro sentimento, de garantismo. E aí, nós que temos essa visão de uma lei mais rígida para responsabilizar efetivamente quem cometeu o crime, daqui a um pouco vamos nos tornar minoria no parlamento. Um dos momentos altos do parlamento em relação a tornar a lei que dê mais condições de fazer com que a transgrediu responda, foi o pacote chamado pacote anticrime do Sérgio Moro. Que não era só do Sérgio Moro, era o pacote do Sérgio Moro e o pacote do Alexandre de Moraes, e a gente transformou num pacote só, e foi batizado de Sérgio Moro. Do Alexandre de Moraes foi eu que escrevi. E a grande maioria do que foi proposto ali foi transformado em lei. Mas se fosse proposto este ano, já não seria. O clima no parlamento já é outro. Eu preciso registrar isso aqui. É porque esses caras legislam em causa própria. Infelizmente é assim. Não legisla pro povo, legisla em causa própria. Deputado, eu fiz uma conta aqui. O senhor falou que 5 mandatos, né? 4 vezes 5, 20. O senhor está há 20 anos na Câmara dos Deputados. Para o ouvinte que nos assiste ou nos ouve, o deputado federal e o senador, ele tem papéis constitucionais diferentes, né? O número de deputados por estado é calculado perante a população, porque são representantes diretos do povo, enquanto o Senado, não que o senador não seja representante do povo, mas o papel institucional dele é representar as unidades federativas. É por isso que cada estado da federação tem 3 senadores, independente do PIB, independente da população, independente do espaço territorial. Bom, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: há 20 anos como deputado federal, por que agora que o senhor agora pretende ir ao Senado? O que gerou essa mudança de foco? Olha, primeiro eu estou convencido, comigo mesmo, né, de que a contribuição que eu tinha que dar para Goiás e para o Brasil na Câmara se encerra com esse mandato, independente da circunstância. 5 mandatos, modéstia à parte, com a atuação significativa nas áreas que eu me propus a dedicar, e me sinto preparado para representar Goiás no Senado. O Senado, além de ser a casa revisora, ele tem alguns papéis além do papel da Câmara. E eu me sinto preparado para isso, quer do ponto de vista da atuação política que tive na Câmara, quer do ponto de vista da minha formação acadêmica, quer do ponto de vista da minha formação profissional. E aí eu quero dialogar com a sociedade brasileira sobre essa possibilidade. O Senado Federal tem algumas exigências que às vezes a sociedade nem compreende exatamente o papel do Senado da República. Olha, o senador é um pouco distante da sociedade, até porque, imaginemos Goiás, 7 milhões de habitantes, só tem 3 senadores. Então você não encontra um senador na esquina a qualquer momento, né? Isso parece que cria um distanciamento. De outro lado, às vezes tem senador que entende que o papel do Senado, por ser um papel mais da federação, ele acha que ele não tem que discutir o cotidiano da sociedade, não é? O problema da pequena cidade, ou até um problema individual do cidadão. Eu acho que eu tenho essa sensibilidade de estar preparado para discutir Pacto Federativo e outros temas de ordem nacional, sem perder esse link com o cidadão, com a pequena cidade, o pequeno município, com o cidadão individualmente. Vamos ouvir o povo que tem voz e vez, 994 30 19 14. No Jornal da Sucesso, Opina Cidadão.
Bom dia, Ravena. Bom dia a todos. Ravena, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o ex-secretário Rodney Miranda. É o melhor secretário de segurança que Goiás já teve nas últimas décadas, sem sombra de dúvidas. Essas críticas que estão tentando fazer aí, para tentando manchar a imagem do secretário, são levianas, irresponsáveis. Bom dia, Rádio Sucesso. Secretário, parabéns. Ao João Campos, eu convido a todos os ouvintes a pesquisar os votos do João Campos. Ele que votou contra o fundão, o veto do fundão. Eu queria que ele até falasse sobre isso, viu, Ravena? Ele votou para derrubar o veto do presidente sobre o fundão eleitoral de 5 bilhões e alguma coisa. Deputado, né, por que o senhor votou? O que o senhor pensa a respeito disso? Pessoal, não sejam enganados. Não é porque ele é cristão que ele defende, né, a classe, a categoria. Edivan Souza, motorista de aplicativo. E eu concordo com o que o Bolsonaro fala. Bolsonaro é sargento FAU. Acho que o ministro da Justiça no Brasil tinha que ser sargento FAU. E deixar ele trabalhar, dar carta branca para ele comandar o Brasil, sabe? Aí eu queria ver se nós ia ter essa bandidagemzinha aí. Mas não, as leis aqui é frouxa. Todo mundo tem que cumprir umas leis vagabunda. Que quem fez as leis é mais vagabunda ainda, minha opinião. Bom dia, Ravena. Bom dia a todos. Eu queria perguntar pro João Campos se, chegando ao Senado, ele vai bater de frente, lutando para ter a CPI da Lava Toga, lutando contra esses abusos do Supremo Tribunal, indo atrás desses ministros que estão agindo como deuses da pátria. Eu quero saber dele se ele vai realmente fazer um trabalho de um senador ou vai para lá aposentar. Bom dia, bancada da Sucesso FM, a todos aí. Deixa eu falar, pergunta ao Dr. Rodney aí por que ele não esclarece o crime que aconteceu com o policial Montanha, lá do CPE de Aparecida de Goiânia. É porque certamente tem pessoas de grosso calibre envolvidas, né? E eles não conseguem esclarecer. Cadê a resposta até hoje? É o Alisson, lá de Aparecida de Goiânia, um soldado que foi morto na madrugada. Por que ele não esclarece isso? Nem ele, nem o senhor Ronaldo Caiado. Bom dia, meu nome é Wesley, fala aqui de Oloana, Goiás. 9430-1914. Obrigado, ouvinte, pela sua participação. Mandar um grande abraço aqui para o diretor de Urbanismo e Obras da Comurgo, Edmar. Ô, Edmar, um grande abraço. Mandar um grande abraço também para o Luan Alves, que é da AMA, Agência do Meio Ambiente, também acompanhando a gente. Um abraço para o Luan, um abraço para o Edilson Machado, para o Edmar, diretor de Obras e Urbanismo da Comurg, para o Joãozinho, o Tiago Carrijo, parabenizando aqui tanto o deputado federal quanto o Rodney Miranda. Um abraço para o Tiago Carrijo. Muito obrigada também ao Sandro Luiz Gonçalves e a Dona Isabel do setor Serrinha. Vocês viram que alguns ouvintes alfinetam e pressionam mesmo, né? E o jornal tá no finalzinho, tem que ser bem ligeiro pra gente encerrar. Faltam 2 minutos pra gente encerrar. Olha, de fato, eu votei a favor do fundo eleitoral, porque a democracia tem um preço. A sociedade, em determinado momento, se posicionou contra o financiamento privado de campanhas eleitorais. Foi isso que levou o Congresso Nacional a aprovar o financiamento público. Não é? E eu sou a favor do financiamento público, até porque quando o financiamento era privado, eu nunca negociei meu mandato, então eu nunca tinha empreiteira, empresa para financiar campanhas minhas aí por diante. Eu sou servidor público e continuo como tal. Não é? Agora, eu peço só que me julgue, não por uma situação pontual dessa, onde há uma divergência entre eu e um determinado eleitor. E julgue pela minha atuação. Eu fui o relator da principal lei que deu sustentação à Operação Lava Jato, a Lei 12.850, a lei que deu condições do Brasil enfrentar o crime organizado. Até 2013, o Brasil não tinha uma lei para enfrentar o crime organizado. Eu sou relator dessa lei, muito importante para o Brasil. Me julgue pelas alterações da Lei Maria da Penha, que eu fui relator, a última delas, inclusive dando condições para que a mulher que foi vítima de violência e ela se encontra no local onde não tem juiz, o próprio delegado possa decretar a medida protetiva, onde não tem a delegado, que o próprio policial possa decretar a medida protetiva para proteção dessa mulher. Me julgue por isso e por tantas outras medidas legislativas que eu, se não fui o autor, fui relator. Não é? O eleitor, de repente, está querendo me julgar como alguém que julgar a polícia. A polícia que fez mais de 1 milhão de abordagem
De repente, em 3, 4, 5 abordagens, houve um excesso, aí a polícia é violenta. Não, então me julgue também pelo conjunto e não por algo isolado. Não é? Eu estou sempre à disposição, estou pronto para o diálogo, respeito as posições mais diversas, mas estou pronto para dialogar de forma muito aberta. O senhor quer se defender rapidamente também sobre algumas acusações envolvendo aí o repasse de propina envolvendo o Ministério da Educação? Não tem que defender nada, não é? Quem, porventura, se envolveu nisso tem que responder. Agora, que não haja julgamento precipitado, que faça apuração, quer seja por CPI, a Polícia Federal já está ouvindo as pessoas, aguardem a apuração. Apurou. Quem é que tem culpa? Esse que tem culpa, responde. Quem não tem culpa, não tem que responder, não é? Há um julgamento apressado. Se o senhor fosse corrupto, não estaria há tantos anos na política, né? Com certeza. Inclusive no parlamento eu faço parte da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Quem tem essa postura certamente tem mãos limpas, não é? De outro lado, teve um dos nossos ouvintes que disse: olha, João Campos, você vai para o Senado e qual vai ser sua postura em relação, pelo que eu entendi, em relação ao Supremo? Sou muito tranquilo em relação a isso, não sou barraqueiro, não é? Eu sou autor, por exemplo, de um projeto de lei que restringe absurdamente decisões monocráticas do Supremo, para prestigiar o caráter colegiado daquela corte. Hoje, a gente tem mais decisões monocráticas do que colegiadas. Isso é um absurdo, não é? Eu sou coautor do projeto que estabelece que quando o judiciário invadir área de competência de outro poder, que isso seja classificado como usurpação de função. Acabou o nosso jornal. Okay. Deputado, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Ex-secretário e agora pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos. Muito obrigada, Rodney Miranda. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Obrigada, doutor Santiago. Infelizmente não deu tempo do nosso quadro. Foi corrido esse jornal. Não tem problema, porque foi muito bom, foi ótimo. Não tem problema. Quando a gente tem outros assuntos, tivemos convidados muito especiais e eu adorei ter participado desse momento. Um ótimo dia para todos. Continue com a gente, vem aí muita música, prêmios e, claro, você continua participando aqui na Melhor. Se perguntarem que rádio você ouve, diga. Rádio Sucesso FM. Todo dia. Toda hora.